Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação hoje, 1º de outubro de 2018, segunda-feira, tempo nublado aqui em Santos. Hoje eu com o Dr. Clemente, diretor clínico da Multimagem, médico, professor também, aqui no programa de segunda-feira. Estamos esperando o Dr. Vicente Cassione, que deve estar estacionando o carro aí embaixo, tal, deve ter saído do escritório, mas está chegando daqui a pouquinho o Dr. Vicente Cassione também. Bom, temos a pauta aí da semana, né? Eleições chegando agora no domingo, né? Muitas pessoas não sabem quem votar nem para governador, nem para senador. Tem gente que na rua não sabe nem que é eleição para Senado, só acha que é governador e presidente, né? E muitas pessoas também agora aumentando o número de santinhos, não tinha visto muita gente na rua trabalhando, sim, aqueles candidatos mais antigos, que têm uma condição melhor e tal, mas agora os candidatos novos estão aparecendo também, aqueles que não têm tanta propaganda, estão aparecendo também, né, Clemente? Então, o assunto é eleições, uma semana de eleições, nem parece, né? Não, tá em cima. Não, e agora, você falou do senador, e na verdade não é um senador, são 2 senadores. 2 senadores. Você é obrigado a votar para 2 senadores, né? E não um. E deputado estadual, federal, governador, presidente da República. Então não daqui a 4 anos, um senador, não é isso? Daqui a 4 anos, mais um senador. Sim. Beleza, então. E como é que você está vendo a campanha, Clemente? Como é que você está vendo essa campanha aí? Para presidente, para governador? Ontem teve um debate, né? O debate da Record. Da Record. Eu assisti até o fim. Mais do mesmo? É tudo igual, né? Eu acho que o repertório é ruim. O Cassione já tinha comentado isso aqui a respeito da ineficácia dos debates, porque você tem... O cabo deixa o debate engraçado, né? O cabo da Cholha é interessante. Ele deixa o debate engraçado, né? Mas pegando a linha que o Cassione comentou, eu acho que realmente tem muito a ver. O cara tem 1 minuto e meio para responder. Depois ele tem uma... para quem ele fez a pergunta... Depois tem uma réplica. Tem uma réplica e depois tem uma tréplica de 1. Quer dizer, ela quer para 1. As considerações finais, que antigamente eram 3, ontem foi 1 minuto para considerações finais. Ou seja, você não consegue apresentar nenhum tipo de plano, por mais condensado ou simplificado que seja, nesse tempo. Então, fica uma troca de acusações, assim, muito louca. Eu não sei, você chegou a ver, Cassione? Boa tarde, Cassione, nessa segunda-feira, começo do mês de outubro, hein? Boa tarde a você, querido Filete, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Você tem ponteirinho para marcar tempo no relógio? Tenho. Então, marca, por favor, agora. Quanto tempo o senhor quer? Não, vai marcando. Começa a marcar já. Ponto. Boa tarde a vocês, aos caríssimos telespectadores. Eu, na verdade, não assisti o debate, já tenho a minha opinião formada sobre em quem eu vou votar. Não tenho nada que eu vá ouvir que mude a minha convicção, nem a minha convicção adveio ou proveio daquilo que eu ouvi apenas dos candidatos e muito menos daquilo que se diz nas redes sociais. A convicção vem com o tempo, com a experiência, olhando algumas coisas que não são vistas, ouvindo algumas coisas que não são ditas, e você acaba definindo, se não o melhor, muitas vezes, o que está acima do nível da mediocridade e da mesmice. É isso. Quanto tempo eu falei? 55 segundos. 1 minuto. É o tempo para as considerações finais de um candidato à presidência da República num debate. Portanto, aqueles debates só servem para inglês ver. E como os ingleses aqui no Brasil hoje já não são tantos, muito pouca gente viu. Ou quem viu não enxergou. Na verdade, eu assisti muito mais pela curiosidade, porque eu também tenho já meus candidatos definidos, né? E muito mais pela curiosidade, para ver muito mais no aspecto crítico do que de formação de opinião. Porque você assistiu, né, Filete? Então, todo mundo descendo o cacete em todo mundo. Um no outro, né? É um no outro, quer dizer, na verdade não é alguma coisa relacionada a
colocação de ideias, de propostas, de coisas concretas, mas sim batendo. E pior do que isso, porque o cara começa a mentir. Isso me deixa muito louco. Quer dizer, mentir. O negócio da Constituinte, por exemplo, pegaram o Haddad, o Ciro falou para ele, mas como Constituinte? Você como presidente, você não pode convocar uma Constituinte? Isso é uma coisa da Câmara e do Senado. Então tudo que você está falando é uma bobagem muito grande e tal. Ele tentou sair para a tangente, ou seja, muita gente, apesar de estar lá em cima, quer enganar a população falando coisas que são impossíveis de fazer. Né? E até que se fizesse também não seria muito com boa intenção. Eu acho que por mais incrível que seja, eu acho que o marcante foi o Daciolo, que é um coitado, mas assim, mas foi o único que falou um monte de verdades lá, tipo assim, vocês estão falando o quê? Vocês estão aqui até agora, todo esse tempo, todo mundo já teve a oportunidade de melhorar, nunca fizeram absolutamente nada pelo país, e agora vem aqui dizer que vai fazer tudo? Quer dizer, né, foi o cara mais... É meio folclórico, né? Não, é folclórico, mas foi o único cara que falou a verdade. Não tem compromisso também, assim, de... Ele vai falar o que ele quiser falar. E o Bolsonaro, né, não estava presente, os caras... Perde a graça um pouco, né, sem o Bolsonaro. Não, fica porque o cara não pode nem se defender. Eu acho isso triste. E pior que inventa um monte de coisa, né? Saiu até piada, que vai matar todos os gays. Nossa, uma coisa desse tipo. É umas brincadeiras de mau gosto, muito louca. É porque, na verdade, eles aproveitam o fato de que uma grande parte do povo, e eu sempre disse isso e nunca fiz média, uma grande parte do povo não sabe nada do que está acontecendo em profundidade. Uma grande parte do povo vota por ouvir dizer, pelo disque-disque, pelo fuxico, pela futrica, pela difamação, pelo marketing. E isto, num país como o nosso, que precisava tanto ter alguém eleito para tirar o nosso corpo institucional da lama, é muito triste, levando em conta, inclusive, que nós temos 56% da nossa população que não sabe ler nem escrever e, portanto, não pode se informar senão por aquilo que ouve ao pé da orelha, dito aquilo que é dito pela televisão, e a televisão a gente sabe muito bem a quem serve. Então eu queria pedir permissão a vocês dois nesse instante para sair um pouco desta coisa fétida e nauseabunda que é essa realidade que nós estamos abordando, para mostrar que há pessoas que passam pela vida e muita gente não sabe quem essas pessoas foram, nem o que elas fizeram, e elas não fizeram outra coisa na vida a não ser semear a beleza, o amor, a emoção e a vida como ela deveria ser. Nós perdemos hoje, o mundo perdeu hoje, aos 94 anos de idade, alguém que foi uma dessas figuras que marcaram a vida das pessoas pelo amor, pela emoção, pela lágrima e pelo sentimento. Era um compositor e cantor francês, que muitos conhecem, mas talvez nem tanto quanto devessem, porque se você fala da música Chi, todo mundo já sabe quem é esse homem. Mas quando você pega tudo aquilo que ele escreveu, e não escreveu com a pena, com as mãos, não escreveu no papel, escreveu na alma das pessoas, versos e músicas que são o encanto de um tempo de desencantados e sem encantamento. Morreu Charles Aznavour, aos 94 anos de idade. E isto é mais um daqueles buracos negros que ficam na alma da humanidade, na alma da gente. Uma daquelas coisas boas que se vão,
porque parece que as coisas boas se vão e as coisas ruins parece que são eternas. Infelizmente. Eu estou triste, mas ao mesmo tempo estou feliz por ter vivido num tempo em que a gente pôde sentir a emoção com esse homem que se foi apenas no corpo que ele tinha, já frágil e débil, mas que ficou e ficará para sempre enquanto alguém tiver nos ouvidos o coração, nos olhos a alma e no sentimento a capacidade de ver o que vale a pena. O Cassione foi cirúrgico aqui, né, na questão, porque eu lembro que eu ia para Avaré com meu pai, né, e aqueles toca-fita não tinha CD, né, DVD, então era aqueles toca-fita, né, aquelas fitas que punha, né, e meu pai tinha o CD, a fita, né, era a fita cassete do Charles Aznavour, a gente ia ouvindo e tal, e realmente é brilhante, né. Eu acho que todo mundo da nossa faixa etária, você mais jovem um pouco, mas viveu isso muitos anos, né? Realmente é uma coisa que marca para sempre. Eu me lembro do meu pai até ouvindo as músicas, quer dizer, desde pequenininho a gente teve, né, esse acompanhamento. Além disso, uma pessoa decentíssima. Decentíssima. Né? Decentíssima. Um patriota mesmo, que vestia a camisa, como hoje a gente não vê mais. Pelo contrário, você vê artistas hoje fazendo umas campanhas ridículas na TV, por uma convicção ideológica ou por interesses pessoais. Aí você faz uma comparação do nível aqui, do nível musical, do nível da melodia, do compositor e da pessoa, do ser humano, e você compara. Realmente é muito triste. Aumenta a nossa orfandade. Porque quando você olha para um lado e não vê mais um Pavarotti, olha para o outro, você não vê mais um Frank Sinatra, olha para o outro, não vê mais um Charles Aznavour. Para não falar dos nossos brasileiros maravilhosos que se foram. Então, o mundo empobrece e parece que há realmente um processo de envelhecimento moral, de perda não percebida. A pior coisa é quando você tem a perda que não é percebida. Porque quando você tem a perda que é sentida, doída, percebida, você na verdade não perdeu inteiramente, porque as coisas que você perde, que são e foram importantes, ficam aqui dentro. E você aprende também, né? Eu me lembro, a gente aprende Clemente, muito com isso. em 1957, eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi o Aznavour. Havia na Rádio Bandeirantes um programa apresentado pelo Enzo de Almeida Passos, que era Telefone Pedindo Bis. E eu estava em casa, tinha voltado do colégio, o colégio era de manhã, e tínhamos acabado de almoçar, a minha mãe estava ouvindo comigo o Telefone Pedindo Bis. E de repente ouvimos uma música que foi um impacto no sentimento da gente. Era um desconhecido, com uma pronúncia em francês, minha mãe sabia bem francês, mas ela mesma dizia uma pronúncia difícil de você compreender, e o nome da música era Mourir pour toi, morrer por você. E ela falou, vou ligar, pedindo para ouvir essa música outra vez. E ligou para a Rádio Bandeirantes, Telefone Pedindo Bis. E eles bisaram a música. E ali foi o meu primeiro encontro com o Charles Aznavour. E não há desencontro. Nós vamos continuar sempre juntos com as figuras que fizeram bem à nossa alma e ao nosso coração. Bom, lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo agora ao 15 pelo canal 11 da NET, pelo canal 8 Vivo Fibra e também, se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com, né?
A gente fica contente que eu parei o carro aqui hoje, o seu Gilberto, que tem uma quitandinha aqui embaixo, falou, poxa, manda um abraço para mim, abraço para o seu Gilberto. Depois o seu Luiz Carlos estava carregando uma perua e falou, Filete, manda um abraço para o seu Luiz Carlos da perua, né? Então, pessoal, quando a gente para o carro aqui, mesmo a TV sendo no 5º andar, né, as pessoas não tem placa da TV Com aqui, nada, mas as pessoas já sabem do programa, já vem o programa, principalmente na reprise, né? Então a gente fica muito contente. E também, se você quiser deixar uma mensagem, deixar alguma pergunta para o Vicente Cassione, professor Cassione, advogado, muito conhecido, criminalista aqui na região, no Brasil, já defendeu os casos no exterior, na Europa, enfim, né? E também para o Clemente, diretor clínico da Multimagem, que hoje é um dos maiores hospitais da América do Sul de imagem, né? Pelo tamanho e pelo porte dos aparelhos, enfim, pela tecnologia, né? Se você quiser deixar alguma pergunta, você pode passar um zap 13 para quem é fora da Baixada Santista, 997 11 5545, ou se preferir ligar, falar com a Amanda, com a Gisele, com o Reale, com a Thaís, com a dona Joana, 21 38 4677. Bom, esse fim de semana, né, no sábado, para mim, na minha história de vida, foi o pior dia na história do Santos. Lógico que a Cassione tem mais conhecimento da história do clube, foi presidente do conselho e tal, mas foi um dia triste, né? Porque você ter um presidente que está sofrendo uma ação de impeachment e tal, né? E o sócio decidiu por 2.000 votos a 1.000, mais ou menos isso, 2.000 e pouco a 1.000, que o Pérez vai continuar com o clube, né? Então eu vou deixar o Clemente comentar, o Cassione também que conhece, aqui é uma bancada alvinegra do Santos, mas realmente é muito triste, né? E eu ouvi alguns bochichos que vai ter outra coisa, para com isso, gente, para. Deixa o Pérez trabalhar, né? Deixa o Pérez trabalhar, ele vai constituir novo conselho gestor, o Rolo, se quiser, continua de vice, continua ainda na reunião do conselho gestor, contribui lá na sua contribuição. Sabe que eu tinha muita esperança, né? Eu não votei no Pérez e no Rolo, tá? Mas eu tenho amizade com o Pérez e tenho amizade com o Rolo. Eu tinha muita esperança, que eu acho que o Pérez ia cuidar da parte financeira, federação, patrocinador, ia ficar aqui, e o Rolo ia fazer a parte social, ir nos jogos, fazer igual ontem o presidente do Atlético Paranaense entrou no campo, ir na federação conversar quando o Santos fosse prejudicado na arbitragem, cuidar da parte da segurança e tal. Eu achava que ia ser até uma mistura boa, porque na verdade tem vice que a gente nem conhece, né? E o Santos, por exemplo, ele tinha a parte da segurança, a parte do feminino, ele que em jogos, ele que foi no sorteio da Comebol, ele que foi nos jogos da Libertadores e tal. Então eu achei que era uma mistura boa. Um novo, para ir para os jogos, para tomar conta e tal, e o outro para ficar mais na parte burocrática, ficar na parte do clube e tal. E realmente o sócio decidiu que o Pérez deve continuar, acho que deve ser respeitado o sócio, né? E parar com essas coisas, porque hoje em dia pega uma pessoa, monta um grupo do Santos. Santos, meu amor. Aí o cara tem um Facebook que bomba, uma Instagram que bomba, junta 50 pessoas. Aí na presidência ele já vai lá e na próxima eleição fala, olha, eu quero 3 vagas no conselho, tal. Tem que parar com isso, está sendo nocivo para o clube. Acabou a eleição, acabou tudo isso. Para os grupos, deixe o presidente trabalhar. Falta 3 meses para a eleição, beleza, normal, faz o movimento. Já pensou se a gente fosse o prefeito de Santos, toda hora ficar nego bombardeando? Tem a oposição, mas é mais véspera de eleição, tudo. Deixa o cara trabalhar, você entendeu? Porque senão a gente vai ter um clube que ninguém vai ser presidente, que ninguém vai crescer. Fiscaliza ele. Apoia e fiscaliza. Agora, fica só batendo. Eu não sei, eu acho que acabou. Deixa o Pérez trabalhar, deixa ele resolver as questões, vão apoiar tal. Se fosse o Pérez cair, se fosse o Orlando Rolo, eu falaria a mesma coisa. Deixa o Rolo trabalhar, vamos apoiar tal. Porque senão a gente vai ficar 3 anos brigando e o clube vai ficar patinando. Então, na minha humilde opinião, o Cassiano vai falar que tem mais do clube que eu, o Pérez, tem que parar com isso. Agora deixa o Pérez trabalhar. Tenta acoplar o Rolo lá também, o Rolo volta para o conselho, não sei qual vai ser a atitude e tal, e eu acho que o clube tem que continuar, porque senão a gente vai ficar nesse inferno e a vida toda, né, Cassione? Filete, eu tenho grande amizade por você, grande respeito por você, e vou me permitir... Se discordar? Não, discordar não. Vou me permitir, se você... não se opuser, de jeito nenhum, a silenciar sobre esse assunto. Sim, às vezes é a coisa mais sábia. Entendeu? Clemente, quer algum comentário sobre essa questão? Não, posso fazer um comentário rápido, porque na verdade é muito complexo. Você tem conselho de gestor, conselho deliberativo e você tem o vice. Sim, né? o vice faz parte hoje do conselho gestor. É o presidente, vice mais 7. Sim, mas eu acho o seguinte...
foi decidido por via democrática. Quer dizer, não foi cassado, então é democracia, é assim que funciona. Então, eu acho que agora tem que fazer isso que você falou. Ele tem que ter um mínimo de apoio para conseguir trabalhar, porque se trabalhar o conselho gestor contra ele, o conselho deliberativo contra ele, o vice, não importa onde ele está, se trabalhar contra também, aí o Santos enrosca. O problema é que não são as pessoas que vão ser enroscadas, é o clube que está enroscado. Imagina o Santos, com um Atlético Paranaense aqui na Vila, suar para ganhar de 1-0. Pô, não dá, né? Então a gente vê que o clube não está bem. É preciso que alguém olhe para isso, que traga reforços, que veja a coisa de uma outra forma, já que ele não... que os sócios escolheram a continuidade dele, então acho que tem que ser dado um apoio. É o mínimo que poderia ser feito. Senão você escangalha com o clube. Agora tem que acabar com as preferências agora à parte. Já foi feita uma escolha e trabalhar em prol do Santos. Sim. E não contra ou a favor do Pérez. Exatamente. Bom, esse fim de semana foi marcado por muitos erros, entre aspas, de arbitragem, né? O Renato Gaúcho é boleiro, né? Boleiro é inteligente para bola. Às vezes o treinador que jogou bola tem umas coisas, mas tem umas coisas inteligentes. Fala, a arbitragem pode errar mesmo, tal, acontece tal. Mas tem muita reclamação, né? O Santos que é prejudicado em quase todos os jogos, né? É jogo que o juiz dá 1 minuto e acaba com 20 segundos. É jogo que o juiz dá 1 minuto lá contra o Cruzeiro e acaba o jogo com 20 segundos. É um monte de coisa, mas ontem o Santos foi beneficiado com um pênalti meio macabro, né? O juiz também estava de costa, o juiz estava ele não estava de lado, é meio complexo, dali pareceu pênalti mesmo, né? Também teve o Corinthians, que diz que teve a questão de um pênalti mal marcado contra o Palmeiras e uma série de jogos aí, né? E muita reclamação da arbitragem, né? Porque não tem vídeo. E aí querem colocar vídeo agora no final do campeonato, mas aí vão dizer que desde o começo não tem vídeo, e por que tem agora, tá? Mas enfim, a questão da arbitragem, e ontem o árbitro aqui na Vila Belmiro, que até apitou bem, talvez tenha falhado nesse último lance, é a segunda vez que ele apita na Série A. Então sente uma pressão mesmo jogando na Vila Belmiro, jogo de chuva, um jogo truncado, né? Às vezes o ser humano erra também, né, Cassione? Sobre esse assunto eu falo. E eu vi o lance... Você já trabalhou lá embaixo, né? Você tem propriedade para isso? Eu trabalhei dentro do gramado como repórter muitos anos. Eu vi o lance a primeira vez, na hora em que o jogo estava se desenrolando, a minha primeira impressão foi de que não era pênalti. Mas hoje em dia, você não vê uma vez e depois acabou não vê mais. Porque antigamente era assim, você estava no estádio, via o lance, acabou. Se não houvesse filmagem... Antes da televisão, antes do videotape, alguém podia ainda filmar. Hoje não. Hoje você tem o replay, tem a câmera lenta e tem a câmera colocada em vários ângulos que permitem essas câmeras de vários ângulos fazer com que você veja com vários olhos. Você não tem só apenas os 2 olhos que enxergam linearmente nessa direção. Quando você espanta, você está em vários lugares do campo vendo o mesmo lance, porque as câmeras é que estão te mostrando isso. Quando depois eu vi as repetições, eu não tive dúvida nenhuma de que foi pênalti. E vou dizer o que eu já disse ontem no programa do Esporte por Esporte. Eu joguei basquete e todo mundo sabe, quando você tomava o impulso para fazer a bandeja é aquele lance em que é o único momento em que você pode dar passos sem bater a bola. Por quê? Porque você está no ar indo em direção à cesta. Então, quando você vem correndo, dá o primeiro passo, o segundo e sobe, na hora em que você está no ar, se o adversário deslocar você no corpo, é falta e você vai para o lance livre. O que aconteceu ontem? O jogador do Atlético, ele não foi nem na bola por cima, nem ele foi na bola por baixo. Ele não foi nem de cabeça, nem com os pés. Ele malandramente virou de costas para o Dodô e deu uma cadeirada. Deu com os quadris, se preferirem, deu com a nádega ou com as nádegas no Dodô. Não importa se o Dodô ia ter êxito na jogada.
Importa que o jogador do Atlético não foi para jogar com a bola. Ele foi no corpo e deslocou com as costas, com as nádegas, com o quadril, deslocou o Dodô. E ele estava de costas, inclusive, para o Dodô. Mas, apesar de estar de costas e não visando a bola, deu com os quadris no Dodô e deslocou o Dodô. Isto é pênalti. Por quê? Porque é regra do futebol que o contato só pode existir quando ele não é proposital e quando ele é do lance. Ali não foi do lance. O jogador foi no corpo do Dodô, usando o quê? Nem o ombro, que é lícito, mas usando os quadris, né? E as nádegas. E deu aquele tranco, para mim, indiscutivelmente, foi pênalti. E se a gente acha que há meio pênalti, ou que não há meio pênalti, aí a gente pode dizer, bom, então foi meio pênalti. Não existe meio pênalti. Se eu entro aqui em você e dou com o meu corpo, com esta parte de trás do meu corpo. É um pênalti que ninguém dá, mas foi pênalti. Claro, exatamente. Pronto, é uma jogada que ninguém dá, mas marcou, não é isso? É isso. E ele marcou. Então eu acho que ele acertou. Mas eu acho que tem coisa que é difícil. A gente precisa olhar no VAR, ou até na própria TV, quando eles têm, vamos dizer, câmeras, múltiplas câmeras, algum jogo de relevância. Já é difícil você olhando numerosas câmeras ali. Imagina o juiz num relance. Pá! E ele tem que decidir. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Mas eu tive a mesma Até porque ele está por trás, né? Então quem vê o jogo, a jogada por trás, parece pênalti. Parece que o Cassiano falou mesmo. Que ele deslocou o jogador. Que então, a câmera vai ver de 50 ângulos diferentes. Né? Mas o cara olha, ele não tem muito tempo. Ele tem que decidir naquele segundo. Sim. Então é muito mais complexo. E a pergunta que eu faço a você, Clemente, e ao Filete, o que o jogador do Atlético Paranaense pretendia naquele lance, virando-se de costas propositadamente e dando tranco com o bumbum, para dizer o claro, no corpo do Dodô? O que ele pretendia? Não deixar o Dodô penetrar. É evidente. Não, eu acho até hoje que tem muita permissão. Às vezes o cara pega próximo da grande área mesmo, às vezes, ou às vezes até na área. Você vê que o cara fez proposital. Não é o jogo de ombros, não. Ele vai lá e dá uma porrada mesmo, e o juiz muitas vezes não dá. Antigamente, se a gente pegar o histórico do Santos, né, desde pequenininho, a gente acompanhando ali, não tinha esse lance, não tinha esse negócio, não. O jogo era muito mais limpo. Pode ser que tinha um ou outro que era fora do sistema, mas esse cara era crucificado. Hoje não. O futebol, tudo bem que se corre mais, tudo, mas uma coisa é um esporte de contato, outra coisa é forçar a barra. Ontem o Felipe Melo fez uma falta sem bola no cara, o cara passou sem bola, fez uma falta. Não, eu ainda reclamou do amarelo, pô, sem bola. O cara já tinha dado a bola, pô. Não, eu pra mim, olha, você não vê no jogo, encostou no goleiro, ali na pequena área, é falta. Por quê? Porque o cara é o dono do pedaço. Então, realmente, encostou, é falta. Esse caso aí, eu também concordo com o Cassione, porque ele não jogou bola. Ele não estava fazendo nada e pegou e jogou o corpo em cima. Então, aí tá, no caso, tudo bem, deu pênalti, foi bem sucedido, podia não ter sido. Mas, problema dele, ele arriscou. Né? O juiz, eu acho que acertadamente marcou o pênalti. Bom, nós vamos chegar no intervalo, continue ligando aí para o 13 997 11 5545 no WhatsApp ou 13 21 38 4677. É muito rápido, já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. O seu voto vale mais do que um churrasco, a cesta básica, abraços e promessas. Olhe para o seu bairro e a sua cidade. O hospital funciona. A escola ensina. Você se sente seguro? Há esforço para gerar empregos e renda. Se a resposta for sim, apoie. Se for não, mude. Use o seu voto para combater a corrupção. Vote inteligente.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Bom, estamos de volta na Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018, com muita participação do ouvinte, né, do telespectador, né? Não sei se vamos conseguir ler todas, mas vamos tentar. O Marcos da Ponta da Praia, fora rolo, fica Pérez. Parabéns, Filete, você foi imparcial e não, o que não aconteceu em alguns programas da cidade. Eu sempre procuro ficar imparcial aqui, até com questão eleitoral, porque acho que os convidados que tem que falar, a gente tem que ficar imparcial para não deixar o programa tendencioso, né? Vilma, concordo com você, Filete, temos que manter a paz no clube. O Cassiane foi gênio, não quis comentar sobre essa questão. Achei que o não do conselho foi ao rolo, parecia que estavam votando entre Rolo e Pérez, mas na verdade o impeachment era para o Pérez. Foi a minha opinião, o Sérgio São Vicente que disse que é santista, né? O Sérgio da Ponta da Praia, o PT sabe tudo. Quer mudar até a Constituinte, Clemente? Está falando do Haddad aqui, o Sérgio da Ponta da Praia. Como o próprio Ciro respondeu para ele ontem, falou, cara, você não é de nada, você não vai mudar nada. Não cabe ao presidente da República mudar a Constituição. E o que você ia querer mudar? Ainda perguntou, o que você queria mudar? Aí ele afinou, porque na verdade a gente sabe o que o PT quer colocar na Constituição. Né? É fazer uma Constituição à la Venezuela, né? Naquele modo, controle de mídia, controle social, limitação de liberdades e tal. Tudo bem. Agora, com relação aos bancos, foi um comentário também, né? Seria banco abaixar juros e tal. Todos eles falam. Mas espera lá. O Lula não ficou 8 anos? Ficou. A Dilma quase que 8. Vamos imaginar, seriam 15 anos. Por que não mudou nesses 15, pô? O juro era mais barato naquela época? Não, ficou mais caro com eles. Pô, então como é que agora ele vai falar que agora ele vai fazer? Do mesmo jeito que eles ficaram bastante tempo e não fizeram o que dizem que vão fazer, a mesma coisa o Alckmin, que em São Paulo ficou também muito tempo, PSDB, e agora vão fazer as coisas que também não fizeram. E tem gente que acredita. O que eu não consigo entender é que no Brasil, na hora do voto, eu não sei o que funciona. Juro que eu não sei o que funciona na cabeça das pessoas. Eu posso entender, por exemplo, que algumas pessoas, ou muitas pessoas até, possam votar no PT, porque são pessoas que receberam benefícios por parte do governo do Lula no começo, o Bolsa Família, etc e tal. Então, uma pessoa que não tinha nada e recebeu isso e recebe isso, ainda tem que agradecer a alguém que fez alguma coisa nesse sentido. Mas o Brasil não pode ser resolvido com imediatismos e com decisões desse tipo, na minha visão. Eu acho que quem vai votar tem que verificar o que é que precisa ser feito para um país ser definitivamente uma nação e um Estado. Porque nós não somos. Nós não somos nem nação, nem Estado. Nós somos um terreno baldio ocupado por uma porção de gente que foi para aquele espaço tentando dizer que ali é o seu lugar. Nós estamos todos perdidos neste país. Neste país nós somos. Nação nós não somos, estamos totalmente divididos.
e a nação é união. E não somos Estado, porque as nossas instituições estão esfareladas, estão absolutamente corrompidas. E, apesar de tudo o que se diz em termos de corrupção, que todo mundo é contra, mas quase todo mundo pratica. É o tipo da coisa que eu não consigo entender. Como em pequenas coisas. Ontem, alguém dizia, não foi pênalti a favor do Santos. Mas dane-se, foi a nosso favor. Sabe o que é isso? Isso é corrupção. Isso é corrupção. Isso é corrupção moral. Se o pênalti que não dão a seu favor é roubalheira, não é pênalti, quando dão a seu favor um que não é, você diz, ótimo, foi a meu favor. Então é o país do levar vantagem. Se eu levo vantagem, está tudo bem. Se o negócio me favorece, está tudo bem. Então, muita gente que se queixa porque não tem oportunidade de comer um pedacinho do bolo. Tem muita gente que é moralista porque não pode entrar no bacanal. É esse o problema. Claro que tem gente séria, claro que tem gente honesta, bem intencionada, e homens e mulheres de bem em toda parte. Mas tem uma grande legião de brasileiros que são macunaíma, que são gente que, se o vento soprar a meu favor, está tudo bem. Se soprar contra, aí eu venho com o discurso da ética, do moralismo, do combate à corrupção, etc, etc, etc. É assim ou não é? Ou eu estou inventando? Ou como diz o Datena, ou eu estou errado? Me ajuda aí. Não é assim? Então, a gente sabe muito bem onde é que estão os nossos defeitos, mesmo que ninguém veja. Estamos assistindo, belo debate, doutor Cassione e doutor Clemente. Pergunte ao Cassione e ao Clemente por que tantas pesquisas, todo dia sai uma. Qual o objetivo disto? Será que de um dia para o outro as coisas mudam tanto? A pesquisa do Paraná de um jeito, Datafolha de outro, Clemente. O Alcino, obrigado pela participação aí. Não, o próprio Ciro, tem vários vídeos do Ciro aí no WhatsApp que ele fala abertamente. Montenegro, que é do Ibope, aqui lá vem até a mãe. Não é só eu que estou falando. O Ciro, eu conheço esse cara de longa data. E o Datafolha, não tem como acreditar. E agora tem inclusive alguém falando aí que naquelas delações que realmente eles pagavam propina para o Ibope alterar. Um dos delatores para o Ibope alterar pesquisas eleitorais. Pô. Sim. E a Folha é ideológica, é evidente. A Folha é ideológica, mas não é só ideológica. Eu não acho nem... Não sei se ela é ideológica, viu, Cassione? É que a Folha deve muito dinheiro para o governo. Então, deve muito dinheiro para o governo. E quem ajudou a Folha, a gente fala aqui, o PT. O PT ajudou muito a Folha. E a Globo. E a Globo, olha só. Palocci salvou a Globo daquele rombo que tinha de 4 bilhões. Olha aqui. Foi o Palocci que ajudou. Dívidas em ordem de loucura, tudo bilhões, hein? Primeiro Rede Globo, JBS Friboi, Grupo Odebrecht, a Igreja Universal. Só cara rico, só coisa rica, hein? Governo da Venezuela, Rede Record. Meu Deus. Governo de Angola, Cuba, Uruguai, Petrobras, Oi, aí Folha, Isto É, M6J Pavimentações, não sei quem é, Banco não da puseram Bolívia. a Veja aí também, não? Veja. Ah, bom. Governo República Popular da China, Indústria Petroquímica, Irã e outros tantos. São os maiores tudo bilhões, tudo bilhões. Para o governo, né? E o PT não fez nada, o PT, pelo contrário, manteve esse tipo de coisa. Então, aí não dá, né? São todos isentos. Todos isentos. Todos neutros. Né? Aí, pera lá, quem que me ajudou? Quem me ajudou foi o PT. Como os próprios bancos. Os próprios bancos estão devendo horrores. Não estava incluso aqui os bancos, mas o Unibanco deve bilhões, o Bradesco deve bilhões. Então, pera lá, aí não. Financiaram a campanha do PT, então, mas ninguém cobrou nada, não aconteceu absolutamente nada. Né? E agora ficam falando um monte de bobagem. Eu dou sempre o exemplo do Ibope. Em 1992, eu fui candidato a prefeito de Santos. 2 dias antes da eleição, do primeiro turno,
Eu estava em quinto lugar, último. Quinto. Na minha frente estavam Davi Capistrano, Beto Mansur, Coil Irra e Oswaldo Justo. Eu era o último. Lá com migalha. Quase traço. 2 dias depois o povo foi às urnas. Eu tive mais votos do que a soma dos votos do Oswaldo Justo, do Beto Mansur e do Coil Irra. E o Ibope, 2 dias antes da eleição, isso está publicado, tá, quem quiser ver nos arquivos, está aí. 2 dias antes me deu em quinto lugar. E eu fui para o segundo turno com o Davi, com mais votos do que os 3 que estavam apontados como estando na minha frente. Mas a pesquisa atrapalha, né? Atrapalha. Claro que a pesquisa... Porque a pessoa às vezes está querendo votar, não, vou votar nesse aqui, que já que o Cassiano não vai, vou votar nesse aqui que eu prefiro do que aquele ali. Se tem uma pesquisa dizendo que o cavalo que vai ganhar é o número 5, você vai votar no número 8? Você vai votar no vencedor. Há uma tendência natural de que as pessoas façam isso, não é? O favorito. Apostar no favorito. É quase que uma loteria esportiva em que todo mundo joga nos favoritos. Ninguém joga na zebra. Agora, às vezes dá a zebra, né? E nessa eleição, se aparecer a zebra, vem os institutos, como vem e já vieram em outras vezes, tentar se explicar por que é que eles erraram. Só que eles erraram de propósito antes. E depois tem que dar uma explicação, porque senão se desmoralizam. Eu nunca acreditei em pesquisa. Nunca. Embora muitas vezes elas acertem. Aqui em Santos havia uma pesquisa feita pelo Boqueirão News. Esses acertavam sempre. Acerta todas. Até a pesquisa deu que a Thelma ganharia e que o Papa ganharia, não é isso? Não, que a Thelma ganharia do Papa e o Boqueirão Enfoque lá do Jairo, do Chalub, do Fernando de Maria, que é comentarista aqui também, falou que o Papa ganharia com uma diferença pequena e realmente o Papa ganhou. O Enfoque sempre acertou, das poucas pesquisas em que eu acreditava. É porque é profissional. A pesquisa, ela mede... Pesquisa. Mede, porque na verdade a estatística funciona bem, mas ela tem que saber ser usada. Mas, olha, ele interfere tanto, Cassione, você pega... Tanto é que foi pedido isso, e não o PT não aceitou, porque estava no governo, mas no governo da Dilma, foi pedido que o Bolsa Família, que na verdade não foi invenção do PT, porque isso vem lá de trás, apenas com outro nome, que não fosse um programa de governo, fosse um programa de Estado. Programa de Estado quer dizer que qualquer um que for o governante, aquilo vai ter que ser mantido. Aí o PT falou, não, porque o projeto é meu. Quer dizer, põe debaixo do braço, é meu. Como seu? Projeto isso tem que ser um projeto de Estado. Não importa quem vai estar lá na frente, né? Embora também não seja o ideal. É um programa que foi criado, e no mundo todo é assim, é preciso que as pessoas entendam. No exterior, a gente pode pegar os Estados Unidos como exemplo, mas pode pegar uma Noruega, que está na outra ponta. Esse tipo de programa social não é para deixar as pessoas sempre dependendo desse programa. Não. O programa social é emergencial. Até que você dê um emprego, que você crie um emprego para essa pessoa, para torná-la digna. Né? Não é vivendo com miséria de R$100, 100 e poucos reais, e continuar estimulando que ela fique nesse programa. Não, muito pelo contrário. Vamos dar um emprego para ela ter decência, tudo. E só para aqueles que emergencialmente precisam é que você vai utilizar isso. Por isso que tem que ser um programa de Estado. Né? Bom, muitas participações aqui. O Reginaldo de São Vicente, o Rick Santos, o Lupércio Mussi, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, a Lucélia Martins de São Vicente, a Flaviane de São Vicente, parabenizando o programa. O Carlos Alberto pergunta o que nós achamos. Ele acha que o Álvaro Dias é o mais experiente e que essa pesquisa é duvidosa com finalidade de manipular e induzir o povo ao voto de Cabresto, Clemente. Eu acho que essa pesquisa é parcial, sim, mas não para os últimos colocados. Sim. Se você pegar Álvaro Dias, Amoedo, Henrique Meirelles, o Boulos, o Emael, enfim, esse pessoal aí, eu acho que está certo. O que não está certo são os demais, que são os caras, tipo Marinas,
Marina, Ciro, Alckmin, e especialmente os que ameaçam mais, que seria Bolsonaro e Haddad. Para esses, tem uma diferença grande. E aí, eu tinha falado aquilo, aí sim, você vê como faz diferença. O cara vai lá, está falando da pesquisa, por que altera? Ontem no debate falaram isso. Ah, mas o Bolsonaro vai tirar o Bolsa Família, mas ele vai colocar CPMF. O cara votou contra a CPMF. Quer dizer, é fake news, né? Não é fake, mas isso é o que o Cassiano falou. Isso vai interferir. Vai interferir na pesquisa, vai induzir o cara, aquele cara que tem Bolsa Família, né? Ele vai falar, pô, mas pera lá, então eu ia votar para ele, mas agora já não vou mais. Ou aquele cara que teve um aspecto ruim na CPMF, isso implicou o negócio dele no passado, ele fala, não, então eu também não quero. Sim. É injusto pelos fakes. A Rita está perguntando... E além disso, tem as falcatruas mesmo. A Rita põe uma pergunta que ela disse se o Bolsonaro não deveria ter um representante lá, ou o vice ou um representante dele lá, porque ele não pode. Não pode, né? Não pode. Porque, bom, Clemente, a Jacirema estava sumida daqui e tal. Todos os debates foram perda de tempo. Não apresentaram um plano de governo, o que eles realmente pensam. Ficam o tempo todo falando mal dos outros. Um circo de horrores. Um festival de mentiras e imbecilidades e uma perca de tempo muito grande. Senti minha falta, Filete, deu risada. Um adendo ao Dr. Cassione. Também perdemos Ângela Maria, uma voz maravilhosa essa semana. Perdemos. E pergunta para o senhor, Cassione. O senhor gosta muito do Ciro Gomes. E eu tenho muito respeito por ele e pelo senhor. Como o senhor explica que ele vai tirar 73 milhões de pessoas do SPC? Isso foi o Ciro que falou, não foi o Cassione. Mas ela está pedindo para você explicar, Cassione. Não, como ela tem tanto respeito pelo Ciro, ela já deve saber e deve ter entendido. Sim. Financiamento, financiamento. Eu expliquei isso no programa passado. Ela vai pegar e vai comprar, os bancos compram as dívidas e depois diminui as parcelas, aumenta as parcelas, a pessoa vai pagando aos poucos, enfim, é isso aí. Bom, temos aquele Uriel. Uriel Sebana pergunta aqui, Carlos Alberto, acho que foi ótimo, 1 minuto para as considerações. Nenhum desses candidatos tem plano de governo, o Clemente. Uriel? Não, esse é o Mário Sérgio. O Mário Sérgio. Mas acho que você tem razão, a gente falou isso aí, né? Nenhum tem plano de governo dos que estavam ali. E então falaram um monte de bobagem. O Alckmin então só falou abobrinha. E aquele lance, vamos fazer o voto útil, mas é voto útil para mim, né? Quer dizer, maluco, o cara maluco, não fez absolutamente nada no estado de relevância, não corrigiu os efeitos que tinha, nem mesmo na segurança. E vai lá e agora quer que todo mundo apoie ele. Quer dizer, todo mundo... Foi até motivo de piada por todos eles, incluindo o Daciolo, que ficou rindo lá da piada do Alckmin, né? Ricardo, estou preocupado com a situação dos Santos. O silêncio do Cassione reflete a sabedoria dele. É o momento para a gente ficar em silêncio mesmo. O Ricardo está parabenizando o seu silêncio aqui. Muito obrigado, Ricardo. Uriel Vilas Boas, apenas de Charles Anabur, Ângela Maria, somam-se de Tito Mate. Como aceitar, Cassione, a declaração abestada de um filho de um candidato de que mulheres de esquerdas mostram os seios e defecam nas ruas? Ontem, segundo Uriel, na Avenida Paulista. Bom, eu não sei se isso foi dito. Eu não sei se essas cenas fake news. Esses fakes aí aconteceram. Eu dificilmente acredito, até na minha imagem no espelho, às vezes tenho dúvida se sou eu que estou ali. Vou acreditar nessas coisas que as pessoas inventam. O brasileiro tem uma imaginação incrível para fazer anedota e piada, e esse espírito, às vezes, se converte para o torpe. Às vezes é para o engraçado, e às vezes é para o torpe. Às vezes é para coisa vil. Tem uma parte do povo brasileiro que leva para o humor as coisas sérias. E às vezes não leva só para o humor, leva para o deboche. E às vezes não leva nem para o deboche nem para o humor, ignora. Então, a seriedade está em você encarar os fatos que você conhece em profundidade. Para isso você precisa estar atento e observando o que acontece.
Mas antes de tudo, aprender a pensar com a própria cabeça. Porque o que tem de gente pensando com a cabeça dos outros, o que tem de gente sendo arrastada, pessoas arrastadas pelas notícias que são inventadas e fabricadas em qualquer porão da infâmia, da maledicência, você não sabe o que é mais verdade e o que não é. Por isso que eu disse que o Brasil nunca mais vai ser o mesmo depois do Bolsonaro. Porque uma coisa ele já fez de bom para o Brasil. Ele obrigou a todo mundo a começar a falar as coisas com um pouco mais de sinceridade. Porque como ele diz, o que pensa e o que sente, mesmo que você não concorde com algumas coisas, mas pelo menos ele põe a cara dele para bater. Ao contrário dos outros todos que antigamente eram todos uns mais bonzinhos e sinceros do que os outros. E no fundo, eram uns mentirosos e demagogos. Não era? A gente não falava sempre demagogia, demagogia. Pelo menos você não pode dizer que o Bolsonaro faz demagogia. Você não pode dizer que o Ciro faz demagogia. Você pode dizer que o Alckmin faz demagogia. Eu estou dizendo aqui, dando exemplos claros, bem claros, de fatos que todo mundo sabe. Eu não estou aqui fazendo propaganda política de ninguém sabe em quem eu vou votar. Mas eu estou fazendo análise. E análise eu posso fazer. Eu posso dizer uma coisa positiva de alguém, nem por isso eu vou votar nele. Agora, o que eu não posso é embarcar na canoa da maledicência, da invencionice, do fake news. Isso eu não posso. Então, se eu tenho cabeça para pensar, e ela é minha, é essa minha cabeça que eu tenho que usar. Eu não tenho que usar a cabeça dos outros para pensar. Os outros podem me esclarecer com argumentos, com lógica, aí sim. Agora, com frases soltas, com palavras ocas, eu não me convenço. Eu posso ficar fingindo que estou convencido, mas dentro de mim eu estou enxergando o que eu estou enxergando e com base nisso é que eu decido. Não é com base no que os outros dizem que enxergam ou querem me fazer enxergar. Fumaça nos meus olhos não adianta. Eu vejo além da fumaça porque me esforço muito para isso. Eu gozado, porque se a gente pegar, tô falando de coerência, se você pegar qualquer vídeo do Bolsonaro, desde novinho, ele fala a mesma coisa de hoje, né? Descia o cacete nos deputados, na maneira folgada, na maneira corrupta de atuar. Então, lá de trás, então isso que o Cassiano falou é uma realidade, a coerência. Aí você vai pegar um Haddad da vida, por exemplo, que ontem está falando que vai tornar a escola brasileira um nível de excelência. Porra, ele ficou, o governo do Lula lá, ficou o governo da Dilma, teve essa oportunidade de mudar a escola, um nível... Foi prefeito de São Paulo. Não, então, teve possibilidade de mudar a escolaridade, o nível, a qualidade da escola. E a escola piorou, porque os últimos dados mostram isso. Ela perdeu. O que você não pode dizer é que melhorou ou que piorou. O que piorou, piorou. Piorou. Agora, as pessoas têm a cara de pau de dizer, melhorou isso. Melhorou como? Tá aí, os dados estão aí. Os alunos estão saindo do ensino médio sem saber interpretar um texto. Sem saber ler e escrever gente na 8ª série. Pois é. Como é que você pode falar que o ensino do Brasil está bom? Bom, e que vai melhorar. O cara ficou lá 13 anos, não melhorou absolutamente nada. Nós sabemos que o que melhora a qualidade de um país, o que faz um país avançar é a escola, é a educação. Aí o cara vai fazer, diz que vai fazer agora, em 4 ele vai fazer o que ele não fez em 13, pô. Bom, o programa está muito bom de debate, muita gente ligando, mandar um abraço para Marisa, para Dona Lúcia, da Ponta da Praia, que estão aqui na audiência. Queria agradecer o Cassione, o Clemente, e fique com a nossa reprise às 11 horas, 1h da manhã, e com a nossa assistência à programação. Fiquem com Deus, muito obrigado.